Aleluia. Amém. Aleluia. Nós vamos partilhar a palavra de Deus. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia e abra ali em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler apenas um versículo aqui, onde o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Colossenses. Nesse capítulo ele dá muitas orientações a respeito da vida cristã, mas aqui no verso 11 ele revela algo poderoso. Eu quero ler aqui para nós, Colossenses capítulo 3. Inclusive eu vou ler, tem 3 versões para poder te ajudar nessa compreensão. Primeiro eu vou ler na NVT, na nova versão transformadora. Diz assim a palavra de Deus, Colossenses 3:11. Nessa nova vida, não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre. Cristo é tudo o que importa e Ele vive em todos. Eu quero ler nas outras 2 versões. Na NVI diz assim: nesta nova vida, não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Na versão revista e atualizada diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é tudo em todos. Diga assim comigo: Cristo é tudo e em todos. Aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Senhor Jesus, te louvamos pelo privilégio de estarmos aqui. Obrigado porque nós só estamos aqui porque um dia o Senhor veio, viveu, morreu e ressuscitou e abriu o caminho de acesso ao Pai. Hoje nós podemos estar diante do Senhor, falando com o Senhor e ouvindo a tua voz. Nós clamamos, Senhor, que nessa manhã o Senhor possa falar conosco a tua palavra, abrir os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais, e que não venhamos sair deste lugar nessa manhã da mesma forma como entramos, mas sejamos alimentados, lavados, transformados e avivados pela tua palavra, em nome de Jesus. Eu quero ler esse versículo de novo agora, de certa forma contextualizando para nós, porque o apóstolo Paulo ele é muito claro quando ele diz, né, no versículo 11, ele diz: nessa nova vida, não importa se você é português, ou brasileiro, ou angolano, ou venezuelano, não importa. E ele diz: Cristo é tudo o que importa. Fala para a pessoa que está ao seu lado: Cristo é tudo o que importa. Ele diz, e Ele vive em todos. E quando Ele fala todos aqui, não entenda errado, Ele está escrevendo a carta para a igreja. Todos da igreja. Eu quero trazer isso para nós e eu quero compartilhar essa semana e na próxima semana um tema que é a centralidade de Cristo. Porque Jesus é e deve continuar sendo o centro do Evangelho. Porque hoje nós vivemos numa época onde o Evangelho, se nós pegarmos muitas vezes muitas ideias evangélicas que nós temos hoje e fizermos um comparativo com a igreja bíblica, nós temos um contraste terrível. Porque muitas pessoas têm na cabeça daquela coisa de eu vou para a reunião da célula, ou eu vou para a reunião do culto, para quê? Não, para eu receber uma bênção, para eu ser curado. Eu vou porque eu me sinto bem. Eu vou para receber uma palavra, ou eu vou para receber uma direção, ou uma oração. Não tem nada de errado nisso, mas esse não é o centro do Evangelho. As pessoas muitas vezes vêm com uma motivação que não tem a ver com aquilo que é importante. Cristo é o que importa.
Quantos estão entendendo? Eu estou a ler um livro, que em breve ele já vai estar disponível no nosso Book Café, ainda não está, que eu ganhei essa semana, ou semana passada, não me lembro. Já estou na metade, Gabriel. Aleluia. Vou terminar ele, aleluia. Do pastor John Piper, que é um pastor batista dos Estados Unidos, onde ele fala que Deus é o Evangelho. E ele fala basicamente isso, porque muitas pessoas entenderam o Evangelho de uma outra forma. Eu vou para a igreja porque eu vou lá, porque minha vida vai melhorar. Eu vou dar uma oferta e eu vou prosperar. Mas isso não é o Evangelho. Pode fazer parte do Evangelho, você receber uma palavra, você receber uma bênção, você ser curado, tudo isso faz parte do Evangelho. Mas o Evangelho é Cristo. Fala para a pessoa que está do seu lado, Cristo é o Evangelho. E só para você entender, eu quero fazer aqui uma breve ilustração, de você entender como muitas vezes o nosso coração está. Imagine você ir para o céu. Quantos querem ir para o céu aqui? Tem gente que não quer. Ok, um direito seu, aleluia. Imagina que você vá para o céu, um lugar maravilhoso, onde não há dor, onde não há lágrima, onde não há enfermidade, não há tristeza. Toda a sua família estiver lá. Olha que maravilha. Todos os seus melhores amigos estiverem lá. Lá vai ter a casa dos seus sonhos, Ju. Lá vai ter a sua comida favorita, Gabriel. Você fez, rapaz, maravilhoso, churrasco, aleluia. Imagina um lugar desse, com tudo isso, lindo, maravilhoso. Seria bom assim ou não? Mas e se Jesus não estiver lá? A questão é que muitas vezes nós conseguimos nos conquistar com uma vida boa sem Jesus nela. Isso mostra que muitas vezes o nosso coração não está centrado em Cristo. Que muitas vezes a nossa motivação é o quê? Eu quero é ter paz. Eu quero é ser feliz. Eu quero é ter uma vida boa. Eu quero é me sentir bem. Mesmo se Cristo não estiver lá. Quantos estão entendendo? Quando nós entendemos que Cristo é a centralidade do Evangelho, o nosso coração muda. Moisés entendeu isso quando ele estava no deserto com o povo de Israel e Deus disse para ele, olha, vocês vão entrar na terra prometida. Terra que mana leite e mel, olha, vocês vão viver de fartura, vocês vão estar bem, ficaram 40 anos no deserto, agora vocês vão para lá. Só que Deus disse para Moisés, só tem uma coisa, eu não vou com vocês. Já pensou nisso? Vocês vão estar numa terra boa, mana leite e mel, fartura, sua família vai estar feliz, não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar nada. Só tem uma coisa, eu não vou com vocês. Moisés, ele entendeu qual é o centro do Evangelho, que ele falou, Deus, se o Senhor não for conosco, está lá em Êxodo 33, não nos faça sair deste lugar. Moisés estava dizendo, Deus, eu prefiro ficar no deserto com o Senhor, do que na terra prometida, sem o Senhor. A questão não é o lugar onde nós estamos, a questão é com quem que nós estamos, quem é o centro da nossa vida, porque não adianta eu querer ter uma vida confortável se Jesus não for o centro dela. Quantos estão entendendo? Vou te fazer uma pergunta, mas é retórica. O que te motivou a você acordar hoje pela manhã para estar aqui? Será que foi só para ver os irmãos? Comer a natinha nossa, que é uma delícia, aleluia. Estar em comunhão com os irmãos, ouvir uma música, ou receber uma... Será que é só isso ou é? Eu estou ali porque Cristo é o que importa. Ele é tudo em todos. Ele é o centro. Quantos estão entendendo? Nosso coração deve estar centrado em Cristo. Ele é o Evangelho. E ainda que tudo pareça contrário, ainda que as circunstâncias não sejam boas, ainda que às vezes viva um momento que não está muito em paz, aquele momento onde às vezes os filhos podem estar dando problema, o casamento não está uma grande coisa, mas se Cristo estiver no centro, eu estou nele, porque o mais importante é Cristo na minha vida. Sabe, eu falo isso porque hoje, cada vez mais, mesmo as religiões, de certa forma, tentam diminuir a Cristo. Você pode perceber que existem algumas igrejas, até mesmo evangélicas, que elas adotaram uma maneira de ser muito Antigo Testamento.
Às vezes dentro da igreja tem lá uma arca da aliança, tem um candelabro, o pastor veste lá umas roupas sacerdotal do Antigo Testamento. É errado isso? Não, é um direito deles. A questão é, onde é que está Cristo aí? Esses dias eu fui fazer um trabalho, quem não sabe, eu sou técnico de som, também, entre muitos outros trabalhos. Eu fui fazer um trabalho num evento, numa aldeia, e era uma festa organizada pela Câmara em parceria com a Igreja Católica de lá, e a festa era festa em honra ao Divino Salvador. Por que vocês não falam o nome dele, né? Sabe que a festa do Senhor de Matosinhos, que é aqui perto, o nome da festa é a festa em honra ao Senhor de Matosinhos. Você sabe quem é o Senhor de Matosinhos? Jesus. Sabe que no meio católico, cada cidade tem um padroeiro, sim ou não? Né? Tem um padroeiro. E geralmente falam os nomes. Tem uns padroeiros com os nomes muito estranhos, né? Mas ok. Mas aqueles que são Jesus não falam o nome. Por quê? Porque para eles Jesus não é o centro. Fátima é o centro. Maria é o centro. Jesus é o menino Jesus, um bebezinho, ou aquele Jesus pendurado com cara de coitado. Jesus é o centro do Evangelho. Quantos estão entendendo isso? Fala para quem está do seu lado para reforçar. Jesus é o centro do Evangelho. Ei, nós precisamos ter essa clareza e esse entendimento e vivermos uma fé em Cristo Jesus. Eu quero aqui que vejamos na palavra de Deus, porque existe uma declaração, uma afirmação na palavra de Deus que mostra como muitas vezes nós estamos deslocados daquilo que é verdadeiramente o Evangelho, que é uma declaração chamada em Cristo. Diga assim comigo, em Cristo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas não têm dificuldade de acreditar em Deus. Você vai falar com um muçulmano? Eu já falei com um muçulmano, pelo menos eu tentei, né? Foi pelo aplicativo, que ele só falava francês e o árabe, né? Aí vai naquele aplicativo, né? Sabe o que ele falou para mim? Que eu falei que era cristão, evangélico. Ele falou, não, o Deus é o mesmo. Historicamente falando, porque todos, né, parte ali de Abraão, é uma certa verdade. Só tem um problema. Eles não creem em Jesus. Os judeus, o Deus é o mesmo, mas tem um problema. Eles não creem em Jesus. Algumas religiões, Jesus é um Deus menor. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Ele diz, quem me vê, vê o Pai. Nós somos um. Eles são um. Você crê nisso? Aleluia. E nós precisamos entender verdadeiramente que o centro do Evangelho é Jesus. E essa afirmação em Cristo aparece dezenas de vezes na palavra de Deus. Muitas vezes. E eu quero só citar aqui pelo menos 10. Quero que você pegue aí a sua Bíblia. Abra lá em Romanos, no capítulo 3. Nós vamos ler aqui o verso 24. Romanos 3, 24. Esse versículo eu vou ler na versão Revista Atualizada, que diz assim: Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Cristo Jesus. Não sei se é aqui, ó. 3:24. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou dos castigos por nossos pecados. Isso é em Cristo, irmão. Em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui para Romanos que em Cristo nós temos redenção. Sabe o que significa redenção? Ser redimido. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós fomos redimidos, perdoados, e hoje, por ter sido redimido e perdoado, temos acesso ao Pai. Mas olha aqui para mim, isso é somente em Cristo. Isso é sério, porque tem pessoas que acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus da forma como deveria. Ah não, mas eu acredito em Deus, eu faço as minhas orações. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É por meio de Jesus. Jesus ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai
não ser por mim. Essa história de que todos os caminhos levam a Deus é uma treta, irmão. Jesus disse: eu sou o caminho, não um dos caminhos, o caminho. E ninguém vai ao Pai, a Deus, se não for por mim. Porque é só nele que nós encontramos o Pai, e é só nele que nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados. Fala para quem está do seu lado: somente em Jesus. Fala com ele com fé e com força: somente em Jesus você tem o perdão dos seus pecados. Irmão, isso é muito sério. Porque tem pessoas que creem em Deus, e posso te falar, uma fé sincera. A palavra conta a história de Cornélio, um homem que era temente a Deus, sincero, um homem que orava todos os dias, um homem que ofertava, entregava esmolas, temente a Deus, mas não conhecia Jesus. Aí Deus coloca um anjo na vida dele, numa visão, e fala para ele: vai até tal cidade, buscar um homem chamado Pedro, ele tem algo para te contar. O que era esse algo? Pedro foi até lá e contou sobre Jesus. E nisso Cornélio recebeu Jesus. Por quê? É como se Deus olhasse e falasse: rapaz, você é temente a Deus, só tem um problema, você está indo pelo caminho errado. Eu vou te ajudar. Vou colocar alguém na sua vida que vai te contar qual é o caminho. Quantos estão entendendo? Aleluia. Então a primeira coisa que nós temos em Cristo é redenção. Segunda coisa que nós temos em Cristo, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Nós vamos ler o verso 11, Romanos 6, 11. Romanos 6, 11 diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Agora vai um pouquinho para frente, versículo 23 diz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é em quem? Olha aqui para mim, você pode acreditar em Deus, mas se você não crer em Jesus e receber Jesus na sua vida, não tem a vida eterna, porque a vida eterna é em Cristo Jesus. Por isso a segunda coisa que nós temos em Cristo é vida. A palavra fala que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte. Vou fazer uma pergunta aqui, não tenha vergonha de responder. Quantos aqui já pecaram? Não tenha vergonha, todos já pecaram. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E a palavra fala que o salário do pecado é a morte. Isso é, nós merecíamos morrer. Se vamos falar em justiça, se Deus fosse ser justo conosco, nós merecemos morrer por causa do nosso pecado. Mas Ele foi tão gracioso que Ele enviou o Filho dEle para abrir o caminho e termos acesso à vida. Ele morreu a morte que nós deveríamos morrer. Por isso hoje nós podemos viver a vida nele, em Cristo Jesus. Por isso em Cristo temos vida. Aleluia. Isso não é maravilhoso, irmão? Saber que nós merecíamos morrer, mas em Cristo. Se nós estivermos em Cristo, entregamos a nossa vida para Cristo, convidamos Ele para estar na nossa vida, nele nós temos vida. Aleluia, isso é maravilhoso. Terceira coisa que nós temos em Cristo, vai um pouquinho para frente aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 8. Olha só o que diz o verso 1, Romanos capítulo 8. O verso 1 diz assim: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eita Deus, você percebe que é tudo em Cristo, não é fora de Cristo. Ah não, eu acredito em Deus, eu temo a Deus. Mas se você não tem Cristo, filho, você não tem essas coisas, você precisa de Jesus Cristo na sua vida. E a terceira coisa aqui é que em Cristo não há mais condenação. Sabe o que significa condenação? Não sei quando já ouviram a história de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um dos pais da Reforma Protestante, um padre que foi usado por Deus, um padre que simplesmente resolveu ler a Bíblia, né, Juliana? Começou a ler a Bíblia e falou: tem alguma coisa errada aqui. Porque ele começou a ver que o que a igreja estava fazendo era completamente o contrário do que a palavra de Deus disse que era para fazer. E ele se levantou, e para a vida dele foi uma perseguição até ele morrer. Mas a biografia dele conta que certo dia,
próprio diabo apareceu no quarto dele. Não sei se você já teve essa experiência, não oro para que você tenha. Mas depois te encorajo você a ler um pouco sobre a história dele. Ele conta que o diabo apareceu para ele, com um papel, com uma lista, falando de todas as coisas erradas que ele tinha feito, todos os pecados que ele tinha cometido. Porque o diabo, ele faz isso, né? Inclusive a palavra diabo significa, né, acusador. Ele acusa, ele fica te condenando. Você fez isso, você fez aquilo outro. Ele fica acusando você. E na vida de Martim Lutero, ele pegou uma lista e começou a falar: você fez isso, você fez aquilo, e mais aquilo outro. E foi colocando a lista. E na história diz que Martim Lutero falou: olha, tudo que você falou é verdade. Por mais que você é o pai da mentira, o que você está falando é verdade. Ele falou: só tem uma coisa, que você não olhou ali embaixo. Essa sua lista está escrito assim: pago pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Isso é, eu fiz muita coisa errada, é verdade, mas se eu estou em Cristo, já não há condenação. O diabo não pode mais me condenar, o diabo não pode mais me acusar. Mas você fez coisa errada, é verdade, só que eu estou em Cristo, e nele eu já me arrependi, eu já pedi perdão, e ele já me perdoou. Por isso, em mim não há mais condenação. Amém, aleluia. Às vezes tem uns enviados do inferno que às vezes também quer condenar, né? Não tem não? Eu falo que às vezes tem umas pessoas que dão folga pro diabo, né? Porque faz o papel dele, né? Fica condenando os outros. Mas se nem Cristo nos condena, por que a gente vai querer condenar os outros, sim ou não? Porque quem está em Cristo, já não há mais condenação. Fala para quem está do seu lado: se você estiver em Cristo, já não haverá mais condenação. Isso é maravilhoso, irmão. Isso é o perdão dos pecados em Cristo Jesus. Aleluia. Quarta coisa que nós temos em Cristo, está justamente aí em Romanos capítulo 8, agora o verso 2, olha só o que o apóstolo Paulo diz: pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá a vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Eita, significa que em Cristo nós somos libertos do pecado e da morte. Você fala assim: como assim liberto? Deixa eu dizer uma coisa: uma pessoa que não tem Jesus, ela é uma pessoa escrava do pecado. Por mais que ela ache que ela é livre. Só você ver isso. Certa vez chegaram para Moody, não sei quantos conhecem Moody, foi um grande evangelista ali do século XIX. Foram falar para ele assim: eu não gosto do negócio de ser cristão porque eu não posso fazer as coisas. Eu posso fumar. E Moody, com muita sabedoria de Deus, falou assim para ele: você não é livre porque você pode fumar. Você é escravo porque você não consegue parar de fumar. Eu sou livre porque eu posso escolher fazer ou não fazer. Esse era o livre. Porque aquele que está em Cristo, ele é livre do pecado e da morte. Você pode perceber, uma pessoa que está lá no pecado, ela não é livre para pecar, ela está escrava do pecado. Eu estou assim porque eu não quero. Não, você está aqui porque você não consegue. Porque muitas vezes lá dentro, você quer ter uma vida melhor, você quer melhorar, mas você não consegue, porque você está preso. E somente em Cristo nós somos livres do pecado e da morte. Fala para quem está do seu lado com fé: em Cristo nós somos livres do pecado e da morte. Aleluia. É somente em Cristo, irmão. Está vendo como Cristo é o centro de tudo? Tudo é nele. Tudo é nele. Tudo é nele. Quinta coisa que nós temos em Cristo. Vá lá para a sua Bíblia, lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 14, 2 Coríntios 2, verso 14. Diz assim a palavra de Deus, o apóstolo Paulo escrevendo ali para a igreja de Corinto: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que em Cristo Ele sempre nos conduz triunfantemente. Vai triunfando, vai caminhando e vai vencendo. Mas esse caminhar e vencer em triunfar, olha aqui para mim, é só em Cristo. Você já conheceu aquela pessoa que se diz cristã, mas sempre está difícil? Como é que está a vida? Está difícil. Está uma luta. Aí passa uma semana: ei, irmão, como é que está? Estou numa luta. Mas está toda vez numa luta? Que vida é essa? Se até eu, se não fosse crente, eu ia lá e falar: eu quero ser crente. Nada. A vida é miserável.
Essa não é a vida que Cristo tem para nós. Triunfantemente fala de triunfar, de vencer barreiras, de vencer batalhas. Não é que não vai ter batalha, mas vai triunfar porque está em Cristo. Você vai estar lá passando por luta, por dificuldade, mas como eu estou em Cristo, como diria aquela canção, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus. Por quê? Vai ter prova, vai ter batalha, vai ter. Só que como eu estou em Cristo, Ele sempre nos conduz triunfantemente. Mas meu irmão, olha aqui para mim, é só em Cristo, irmão. Não tem outro. A Fátima não vai te conduzir triunfantemente. Se você quiser chegar a Deus sem Jesus, não vai te conduzir triunfantemente. É somente em Cristo. Aleluia, aleluia. Amém. Sexta coisa que nós somos em Cristo. Isso são 10, a gente vai rapidinho. Sexta coisa que nós somos em Cristo. Vai um pouquinho para frente aí, 2 Coríntios, no capítulo 5. Olha só o que diz o verso 17. 2 Coríntios 5, 17. O apóstolo Paulo diz assim: logo, todo aquele que está em Cristo, olha aí, em Cristo, se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Você lembra o dia que você entregou sua vida para Jesus? Eu lembro, eu era adolescente, estava no início da minha adolescência, era como se os olhos se abrissem e você ficasse, como é que eu não vi isso antes? Como é que eu não... E a vida começou, parece que agora eu comecei a entender, os olhos se abriram, porque em Cristo, uma nova vida se inicia. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que em Cristo nós somos uma nova criatura. Mas olha aqui para mim, é só em Cristo, irmão. Jesus, lá em João capítulo 3, na conversa que Jesus teve ali com Nicodemos, nós estamos falando de um líder espiritual na época, de um líder religioso. E Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, o negócio é o seguinte: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. É preciso nascer de novo. E Nicodemos, totalmente natural, tadinho, ele fala assim: mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou voltar, eu sendo velho, eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E nessa hora eu lembro daquela imagenzinha, sabe? Da criança pegando o gelado assim, fazendo assim, ó. Filho. E Jesus fala: não, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Em Cristo nós nascemos no Espírito. O dia que você entregou sua vida para Jesus, por mais que às vezes você tivesse 20 ou 30 anos, quando você entregou a sua vida para Jesus, você nasceu de novo. Nasceu de novo como? No Espírito. E por mais que às vezes você tivesse 30 anos na sua vida na carne, porque quem nasce da carne é carne, no Espírito, você se tornou ali um bebê na fé. E vai crescer. Nós vamos fazer o CME e o CTL. Por quê? Para crescimento. Porque há pessoas ali que são bebês espirituais, tem ali 1 ano de vida espiritual, 2 anos de vida espiritual, e precisa crescer. Porque em Cristo nós nos tornamos uma nova criatura. Fala para o seu irmão: em Cristo você é uma nova criatura. Aleluia, é somente em Cristo. Sétima declaração de que o que nós somos em Cristo. Vai lá para Gálatas capítulo 3. Quero ler o verso 26. Gálatas capítulo 3, o verso 26 diz assim: pois todos vocês, e atenção que ele está escrevendo para a igreja, não é o mundo inteiro, é a igreja. Todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Não é só crer em Deus, irmão, é preciso crer em Jesus. Aquele que crê em Jesus se torna filho de Deus. Sabe, eu sei que existe uma mentalidade universalista aí no mundo, de que todos são filhos de Deus. Existe um meio cristão, inclusive, de alguns pastores e algumas linhas de pensamento que acreditam: não, todos são filhos de Deus. Deus é bom, Deus não vai condenar ninguém, todos são filhos. Mas isso não é a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus diz que é somente pela fé em Jesus Cristo que se torna filho. Se a pessoa não crê em Jesus, se a pessoa não tiver Jesus, infelizmente, irmão, ela vai para o inferno. Por isso que nós oramos por pessoas. Por isso que 2 vezes por ano a gente faz um período de jejum e oração, e uma campanha de jejum e oração e evangelismo. Para quê? Para alcançar pessoas que estão sem Jesus.
por causa disso estão indo para o inferno. Porque só pode ser filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aleluia. Oitava coisa, oitava afirmação de que nós temos quando estamos em Cristo. Vai lá para Gálatas capítulo 3, agora o versículo 28, diz assim: não há mais judeu nem gentil, escravo e nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. O dia que você entregou sua vida para Jesus, você perdeu a sua nacionalidade. Ele está dizendo aqui, já não tem mais essa de judeu, já não tem mais essa de gentil, já não tem mais essa de se você é português, se você... Não, em Cristo nós temos a mesma pátria, a celestial. Eu vou repetir aqui, acho que você não entendeu. Em Cristo nós temos a mesma pátria, que é celestial. É a pátria que fala muitas línguas. Lá em Apocalipse fala que havia uma grande multidão de vestiduras brancas, de todos os povos, línguas e raças, formando um só povo, em Cristo Jesus. Por isso que quando a pessoa entra na igreja, a gente fala, não tem essa. Ah, mas aquela pessoa é importante. Tem uma sala VIP aqui para ela. Tem uma área VIP porque ela é muito importante. Não tem mais essa. Aqui está. Não importa se você é judeu, se é gentil, se você é escravo, se você é livre. Não importa. Todos são um em Cristo Jesus. Fala para quem está do seu lado, nós somos um em Cristo Jesus. Mas olha aqui para mim, é em Cristo Jesus. Por isso a gente tem que tomar cuidado com quem que a gente anda, porque se a pessoa pode até crer em Deus, mas se ela não crer em Jesus, não tem como a gente ser irmão, filho. Aquilo que é essencial, unidade, aquilo que isso é essencial. Cristo é essencial, Cristo é o centro. Não adianta você falar de Deus. Se você fala de Deus, quer pregar o Evangelho, mas não fala de Jesus, irmão, não prega o Evangelho, porque Jesus é o centro do Evangelho. Aleluia, amém. Nona declaração de estarmos em Cristo. Vai lá para Efésios no capítulo 2. Efésios capítulo 2, olha só o que diz o verso 6. Efésios 2,6 diz assim: pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Uma canção que a gente cantava ali no início dos anos 2000, não sei quantos conhecem essa música, que era do Ministério Vida de Crer, a letra até do Degman, que ele cantava assim: nos lugares celestiais eu fui assentado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Uma declaração bíblica. Por quê? Quando nós estamos em Cristo, nós estamos assentados nos lugares celestiais. Você tem ideia dessa posição, meu irmão? Nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que não tem essa do cristão se sentir, ai, quem sou eu, tadinho de mim. Eu falei, não, que tadinho de você, irmão. Você está em Cristo, você está sentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é uma posição honrosa. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, se o diabo um dia vir para cima de você, vai para cima dele, irmão. Você é louco? Eu estou assentado nos lugares celestiais, você é doido? Ele diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Por que ele foge, irmão? Porque até o diabo sabe a posição que você tem. O problema de muito cristão é que não sabe a posição que tem em Cristo Jesus e fica aí com medo do diabo. O diabo se levantou, Eu falei, mas que tanto o diabo se levanta? Deve ter uma cadeira lá que ele fica, senta, levanta. É um problema isso. Ah, senão, mas o diabo não resiste. Resiste, tanto que a Bíblia diz, resistir ao diabo. Porque tem resistir. Ele foge, irmão. Por quê? Até o diabo sabe a posição que nós temos. Só que como o diabo sabe que tem muito cristão que não entende a posição que tem em Cristo, ele fica querendo botar medo. A Bíblia diz que ele fica como um leão. Como um leão, ele não é um leão, é como um leão, rugindo, procurando a quem devorar. Aí se o camarada fica ali, aí o diabo vem e faz a festa. Mas se você sabe a posição que você tem, você levanta o dedinho e fala, diabo,
Cai fora em nome de Jesus. Eu estou em Cristo. Ah, mas eu fiz um monte de coisa errada. Ei, já não há condenação, filho, para quem está em Cristo. Em Cristo você não tem condenação. Seu pecado foi perdoado. Você está sentado aos lugares celestiais. Se posiciona, filho. Quantos estão entendendo? Posicionar, falei, opa, aqui não. Eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tenho autoridade em Cristo Jesus. Eu estou com Ele. Mas é em Cristo. Aleluia. 10º e último, para que a gente possa orar. Aleluia. Vai lá para Romanos, no capítulo 8. Nós vamos ler o verso 37. E esse verso eu quero ler em duas versões. Na nova versão transformadora e também na versão O Livro. Diz assim: mas apesar de tudo, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eita, aleluia. Olha só como diz a versão O Livro. Diz assim: mas a nossa vida é total no meio de todas essas coisas. E isso é devido a Cristo, o qual nos amou. Isso é, quando nós estamos em Cristo, nós somos mais que vencedores. Você crê nisso? Em Cristo, está dizendo ali, ó, mas apesar de tudo isso, o que? Dificuldade, você vai ler depois do capítulo anterior, não importa o problema que você passa, mas em Cristo, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem? Cristo. Por meio de Cristo, em Cristo, somos mais que vencedores. Você crê nisso? Fala para o irmão que está do seu lado com um sorriso no rosto, fala: em Cristo você é mais que vencedor. Meu irmão, mas é em Cristo. Aí o infeliz fica falando que é cristão e fica vivendo uma vida de derrotado e fica dando um mau testemunho, Juliano. Se é cristão, sofra. Não é não, porque em Cristo eu sou mais que vencedor. Não é que não tem problema, cristão tem problema. Quantos tem problema aqui? E você que não tem problema, você nos procura depois que a gente arranja um para você. Não tem problema. Tem problema, tem dificuldade, mas em Cristo, apesar de todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo somos mais que vencedores, ainda que venham lutas, situações, provações, mas se eu estou em Cristo, eu sou mais que vencedor. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar. Sabe, nós precisamos ter clareza, revelação, entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. Nele, em Cristo Jesus. Em Cristo, nós temos tantos benefícios, a posição, a autoridade, perdão, justificação. E muitas outras declarações, não dava para a gente falar todas aqui, falamos só 10. Mas tantas coisas que são em Cristo. Eu queria que você pegasse aí na pessoa do seu lado, você pudesse orar junto com ela. Para que nesses dias ela possa viver em Cristo. Porque Jesus é o centro do Evangelho. Em Cristo, nós vivemos tudo isso. Mas nós precisamos estar nele. Cristo é o centro do Evangelho. É Ele que nós precisamos falar, centralizar. Feche os seus olhos, levante a sua voz em oração. Ore pela vida do seu irmão. Para que na vida dele, Cristo seja o centro. Ele possa viver em Cristo. Porque em Cristo, nós temos a redenção. Em Cristo nós temos vida. Em Cristo que não há mais condenação. Em Cristo que nós somos livres do pecado e da morte. Em Cristo que nós vivemos triunfantes. Somente em Cristo que nós somos nova criatura. É em Cristo que nós somos filhos de Deus. É em Cristo que nós temos a mesma pátria. Somente em Cristo que nós estamos assentados nos lugares celestiais. E somente em Cristo que nós somos mais que vencedores. Nós queremos viver em Cristo. Senhor, é a nossa oração, Senhor, nessa manhã.